Talvez o estudo principal seja o INSPIRE 150. Esse é um estudo que comparou vemurafenib e cobimetinib versus vemurafenib, cobimetinib e atezolizumab. A questão da terapia tripla, da combinação de terapia-alvo e imunoterapia, é algo relativamente antigo. Desde a época em que nós tínhamos somente ipilimumab e vemurafenib, já havia essa intenção. E a ideia é de tentar somar a taxa de resposta que a gente vê com terapia-alvo com a duração prolongada que a gente observa com a imunoterapia. Várias tentativas têm sido feitas nesse sentido e esse é o primeiro estudo randomizado publicado. Nós temos alguns dados já de estudos fase 2 randomizados e vários dados de fase 2 e pequenas séries em geral. Nesse estudo, o endpoint primário, curiosamente, foi a sobrevida livre de progressão avaliada pelo investigador, não por avaliação central. E eu comento isso porque na interpretação do estudo vai ser importante. O que nós vimos na sobrevida livre de progressão foi uma redução do risco de progressão de 33%. A sobrevida livre de progressão mediana foi de 10 para 15 meses. E isso foi estatisticamente significativo. Um dos endpoints secundários era a avaliação central da sobrevida livre de progressão e essa não foi estatisticamente significativa. O P foi maior que 0,5, a mediana foi de 12 para 16 meses. Esse é um ponto importante porque se nós formos considerar do ponto de vista da sobrevida livre de progressão do investigador, em melanoma, em geral, o que você espera é que o investigador detecte progressões mais precoces. Normalmente, as lesões de pele são mais difíceis de serem avaliadas na avaliação central. Mas aqui o que nós vimos foi exatamente o contrário. Uma outra questão que eu pessoalmente julgo bastante importante é a taxa de resposta. Uma das características que a gente quer ver com essa combinação é uma taxa de resposta elevada e uma durabilidade elevada. Nesse estudo, 65% foi o que nós vimos nos dois braços, não houve nenhum incremento. E eu ressalto isso porque em uma série de fase 2, com toda a ressalva da comparação entre estudos, nós tivemos 100% de taxa de resposta com dabrafenib, trametinib e espartalizumab. A nossa expectativa era de ver um pouco mais de resposta com esta combinação tripla. A sobrevida livre de progressão na análise em 2 anos ficou em torno de 35% e isso serve apenas para a gente tentar comparar com ipinivo, em que mais uma vez a sobrevida livre de progressão foi nessa ordem. Nós não temos ainda os dados de sobrevida global, mas é muito improvável que exista uma diferença, porque os pacientes que receberam terapia-alvo isolada vão ter oportunidade de receber imunoterapia. Do ponto de vista de interpretação e perspectiva, eu não acredito que essa vai ser uma mudança na prática. Até porque a pergunta mais importante não é a inclusão do anti-PD1 na terapia-alvo, mas a terapia-alvo como inclusão à imunoterapia. Então, outros estudos estão fazendo essa pergunta, em que o braço controle é um anti-PD1 isolado e o braço do estudo tem a combinação tripla. Por que que isso é importante? Desde que surgiu ipinivo, nós temos tentado procurar um parceiro para o anti-PD1 que seja mais eficiente e menos tóxico. No meu entender, deve ser a busca mais importante. Nós não vamos saber também como colocar a terapia tripla frente a ipinivo, porque não vai existir um estudo randomizado. De qualquer jeito,
a nossa angústia para definir como serão tratados os pacientes que têm mutação de BRAF vai persistir.